Ela foi uma das mais importantes cidades da Grécia Antiga e ficou marcada por ter uma sociedade hierarquizada com pouca mobilidade social. No vídeo de hoje, iremos contar algumas curiosidades sobre a mitológica Esparta. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o canal e receber mais conteúdos como esse. Esparta. Esparta foi uma das grandes cidades da Grécia Antiga e ficou famosa por seus guerreiros. Essa cidade estava localizada em uma região chamada Lacônia ou Lacedemônia, na península do Peloponeso, atual sul do território grego. A mitologia grega conta que o surgimento da cidade está relacionado com Lacedemon, uma personalidade mitológica que se casou com Esparta e era filha de um rei local chamado Eurotas Lacedemon, que teria sucedido o trono de Eurotas e dado seu próprio nome para a região e o nome de sua esposa para a cidade. A sociedade espartana. Esparta desenvolveu-se como uma polis aristocrática e era pautada em valores como disciplina e ordem. O militarismo era uma característica muito forte na sociedade espartana e a hierarquização também foi um traço marcante. Havia pouca mobilidade social e a violência era uma prática usada para manter a população sob o controle das elites. Esparciatas. A aristocracia espartana era formada pelos esparciatas. Eles eram os únicos que detinham direitos políticos e eles chamavam a si mesmos de homoioi, que significa iguais, e apenas eles naquela sociedade tinham o direito de possuir terras. As únicas atividades a que os esparciatas dedicavam-se eram a política e a guerra. A dedicação à guerra dos esparciatas foi responsável por elevar o nome de Esparta, tornando-a famosa pelos seus excelentes soldados. Na guerra, os esparciatas formavam o corpo de elite do exército espartano e eram um grupo de homens altamente treinados que dedicavam toda a sua vida a adquirir habilidades para a guerra. Isso se dava por meio de um processo educacional que começava na infância e se estendia por toda a vida adulta. Ilotas. A sociedade espartana, inclusive os territórios sob seu domínio, tinham como maior grupo social os ilotas, a classe dos servos. Eles eram responsáveis pelo trabalho nas terras do grupo que formava a elite espartana. Os esparciatas temiam bastante qualquer tipo de revolta dos ilotas, muito porque eles eram numericamente muito superiores à classe dominante. Assim, era comum que a violência fosse usada rotineiramente contra esses trabalhadores, para que o medo pudesse manter essa classe sob controle. Periecos. Os periecos eram os homens livres na sociedade espartana. Eles ocupavam uma posição intermediária. Não eram servo como os ilotas, mas não tinham os direitos dos esparciatas. Os periecos dedicavam-se a ofícios que os esparciatas não poderiam assumir, como o comércio, por exemplo. Política em Esparta. Esparta possuía uma diarquia, isto é, um governo de 2 reis de uma linhagem familiar, que tradicionalmente ocupava essa posição na política da polis. Cada rei era de uma dinastia diferente, existindo os Ágidas e os Euripôntidas. Eles tinham certa influência militar, religiosa e também jurídica. Bem, a política espartana também possuía a Apela, uma assembleia em que as decisões de questões importantes para a cidade acontecia. Somente esparciatas com mais de 30 anos tinham direito de opinar na Apela. As questões debatidas na Apela eram propostas enviadas por outras instituições da política espartana, a Gerúsia. A Gerúsia, por sua vez, era uma espécie de senado e só contava com a participação de esparciatas com mais de 60 anos de idade. Essa instituição era composta por 28 esparciatas que ocupavam seu cargo pelo resto das suas vidas. Éforos. O Conselho dos Éforos era um conselho formado por 5 esparciatas que ocupavam cargo nessa instituição durante um ano. Os Éforos eram considerados os homens mais poderosos de Esparta e eles tinham como papel monitorar a ação dos reis. Momentos marcantes. O primeiro momento marcante foi a Guerra das Termópilas, onde 300 espartanos, liderados por Leônidas, mais milhares de soldados gregos, lutaram contra 80 mil persas. O objetivo dos espartanos nessa batalha era apenas atrasar os persas para permitir que as defesas da Grécia se organizassem. Essa guerra é retratada no filme Os 300, do Zack Snyder. O outro momento foi a Guerra do Peloponeso, que foi o conflito em que atenienses e espartanos, mais os aliados de cada cidade, disputaram entre 431 a.C. e 404 a.C. a supremacia daquela região. Os espartanos venceram, mas em 371 a.C. foram derrotados por Tebas e perderam a supremacia na Grécia.
Esparta foi um dos maiores polis da Grécia Antiga, tinha um dos melhores exércitos e foi a cidade que dominou a região do Peloponeso. Você sabia de todas essas curiosidades sobre essa cidade grega incrível? Deixe aqui nos comentários outras curiosidades sobre Esparta e também outras cidades que você quer que a gente traga aqui no canal. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!